Rapaziada, caiu logo um avião aqui, ó. Domingo, 9 de fevereiro. O Fantástico começa agora com a imagem de uma tragédia numa das avenidas mais movimentadas da zona oeste de São Paulo. Um pouso forçado termina com a morte dos 2 ocupantes de um avião, um ônibus incendiado e 10 pessoas feridas. Alguma coisa bateu atrás e... Eu lembro ter acordado com o rapaz falando pra mim sair do ônibus que ia pegar fogo. Por milésimo de segundos ali, a gente não aconteceu uma tragédia maior. Famílias em luto. Em vez de carrinho, ele brincava com aviões. Era o amor da vida dele. Quando eu vi a notícia, liguei pro celular dele e ele não atendeu. E uma preocupação. Em menos de 2 meses, já aconteceram 5 acidentes aéreos com mortes no Brasil. A gente pode ter certeza que o nosso país ele é seguro para se voar. Já passou. Obrigado. Por nós estar juntos, já não você. Eu não tenho palavra para escrever você. O encontro emocionante da Janair com o Laurenilton aconteceu ontem, na garagem da empresa em que os dois trabalham. A cobradora e o motorista viram de perto como ficou o estado do ônibus, que foi atingido pelos destroços do avião. Não estou impressionado, porque nós podíamos estar tudo morto aí, tão bem queimado. É difícil. O ônibus só não explodiu porque, segundo os funcionários, o tanque de combustível não foi atingido. Mas por dentro, ele ficou praticamente destruído. Tudo derreteu. Havia cerca de 30 pessoas aqui dentro. O ônibus já estava quase no final da linha, chegando na zona norte de São Paulo. Quando houve o impacto, o motorista acionou o botão para que as portas se abrissem. Mas as que ficam deste lado ficaram travadas por conta de uma grade que fica no canteiro central da avenida. Foi aí que começou o desespero. Do impacto que bateu o avião atrás, então o cinto ele travou e não conseguiu abrir. Bati a mão lá no botão, ela destravou as portas do lado direito, né? E saí gritando, pessoal é aqui, a saída é nessa porta, Gritei muito. Me ajuda, tira ela daqui, porque eu não consigo. Então, um pouco da limitação, mas vocês estão me ouvindo? O que passava na sua mente nessa hora que você estava... Sai daqui, vai pra frente, que isso vai explodir. Janair aparece nessas imagens desembarcando do ônibus e muito nervosa. Ela tinha acabado de ajudar esta mulher que teve um corte na cabeça. Caiu, bateu a cabeça na catraca, e ó, sangraiada. Porque ela é um herói. Ela, para mim, é minha herói também, porque sem ela eu não conseguia. Eu me emociono sempre quando falar o nome dela. Porque hoje eu não poderia estar aqui, nem ela poderia estar aqui. E nem as pessoas. Cristina tinha acabado de pegar a condução. Você lembra como que você saiu do ônibus? Não, aí não lembro. Eu lembro ter acordado com o rapaz falando pra mim sair do ônibus que ia pegar fogo. Tava pegando fogo. Pegou no ônibus, João. Pegou no ônibus, cortou a cabeça da moça, ó. Na cena do acidente, 3 imagens do momento da queda chamam a atenção. Os 7 carros que entram à esquerda, as dezenas de veículos que aguardam no semáforo e essa moto que por pouco não foi atingida. Era o João que estava pilotando. Parado no farol, 2 faróis antes, aí eu escutei, no caso, um barulho vindo do céu. Aí eu olhei para cima e eu vi o avião. Conforme eu vi que ele estava perdendo altitude, a gente começou o farol abriu, a gente começou a andar, a gente só escutou o estrondo. Conforme ele bateu numa palmeira, ele arrancou a palmeira assim e a gente segurou. Aí ele passou bem em cima da nossa cabeça, assim, literalmente rente a nós, e a gente viu também o querosene vazando. Aí foi na hora que ele bateu no chão e foi um pouco mais para frente e explodiu quando bateu na traseira do ônibus. João passa todos os dias pela Avenida Marquês de São Vicente. Mas na sexta-feira, o imprevisto atrasou a saída para o trabalho. No caso, eu tenho um sobrinho menor, né, de 2 anos, ele sempre esconde minhas coisas pela casa. Ele escondeu a minha chave da moto e como eu não consegui achar nem nada, quando eu fui achar, eu saí atrasado. Tá bravo com o sobrinho ainda? Não mais, eu vou agradecer ele quando chegar em casa, né? Ele salvou minha vida. Gabriel também viu tudo de perto.
ele estava neste carro. Tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro para uma consulta médica em São Paulo. O sinal fechou, né, esse sinal aqui, e depois de uns 20, 30 segundos, eu acho, a gente ouviu um barulho muito grande de metal, o metal contorcendo, e só depois que eu fui ver, entender a gravidade da situação, né, quando eu vi as pessoas se fosse um minuto depois, o semáforo ia abrir e com certeza ia ser pior a situação, sabe? Foi muito um livramento, foi surpreendente. Poderia cair em cima de todo mundo, sabe? Mas ele foi num lugar que estava vazio, sabe? Então foi um ato muito heróico, assim. A mãe do piloto, Gustavo Medeiros, de 44 anos, também teve a mesma impressão. Eu acho que foi bem a característica dele, de sempre ser muito prático, de ver qual é a melhor solução. Foi isso que ele fez. Ele foi o Gustavo, naquela decisão final. Foi ele. Gustavo e o dono da aeronave, o advogado gaúcho Márcio Lousada Carpena, de 49 anos, morreram na hora. Nossa equipe conversou com a irmã de Márcio. O Márcio era muito grande. O Márcio era imensurável o tamanho dele enquanto pessoa, enquanto profissional, porque ele carregava com ele uma vivacidade que era incrível. Então, perdeu o meu irmão. Eu perdi uma referência de homem na minha família. Antes da decolagem, Márcio postou um vídeo do avião nas redes sociais. A família diz que ele viajava com frequência a São Paulo, sempre com o piloto Gustavo. O Gustavo era quase da família, né? A gente confiava a vida a ele. E a gente confiava a vida a ele por ter noção da capacidade técnica dele. Ele tinha um zelo, um cuidado com aquele avião. Ele falava, hoje não dá para voar, ninguém contestava, hoje não dá para voar. Gustavo deixou um filho de 15 anos e a esposa grávida. Márcio era divorciado e pai de 3 filhos. Eles estavam num King Air F-90, um avião de pequeno porte, bimotor, turbo-hélice, com 8 lugares. Em Goiânia, o repórter Honório Giacometto conversou com um piloto que tem experiência em aeronaves deste modelo. Zezil Ferreira acumula mais de 10 mil horas de voo na carreira. Este é um dos aviões que ele pilota, um King Air C-90, modelo similar ao que caiu esta semana em São Paulo. O que muda de um para o outro é a potência dos motores e o formato da cauda. Um King Air desse, que na categoria dele é considerado um dos aviões mais seguros do mundo, ele tem uma performance invejável. O King Air do acidente em São Paulo decolou do Campo de Marte. Com menos de 1 minuto de voo, o piloto avisou a torre que precisava voltar. O retorno ele não declarou emergência, mas por ele ter pedido o retorno, alguma coisa estava errada naquele avião lá. Algumas fotografias mostram que um dos motores, a gente não tem certeza, que um dos motores estava embandeirado. Embandeirado quer dizer, ele estava parado. Então, é o seguinte, aquele avião era para ter desenvolvido uma velocidade maior, era para ele ter subido tranquilamente, porque ele estava só com 2 passageiros. Esse avião tem uma espécie de caixa preta que registra a voz do piloto, do copiloto e também a conversa que eles tiveram com a torre de comando. E esse registro pode ser fundamental para esclarecer o que aconteceu nesse acidente. A bordo do King Air, o piloto Zezil mostrou para o Fantástico como funciona o Voice Recorder, o gravador de voz. Mas ele escuta, ele sabe o que o piloto estava falando com o outro, no caso se o passageiro estivesse aqui na frente, que eu não sei também, ou o que o piloto estava falando com o rádio. Esse microfone dele é esse aqui, ó. Esse aqui é um microfone. O que se sabe até agora é que o avião, comprado em dezembro de 2024 pelo advogado Márcio Carpena, passou por uma manutenção preventiva antes da queda. As investigações da polícia e da aeronáutica estão em andamento. Só neste início de ano, 5 aviões caíram no Brasil, segundo o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Nos últimos 5 anos, também segundo o CENIPA, houve um aumento de acidentes com mortes. No ano passado, foram 44. Esse aumento ele tem considerado
dentro de alguns aspectos. Nós observamos que houve um incremento nas horas de voo e no número de decolagens. E até 2023, por exemplo, esse aumento ele não impactava na segurança da aviação. Somente a partir com o acidente da Voepes é que esses índices eles aumentaram. José Carlos Garcia é coronel da reserva da FAB e atuou por 37 anos como investigador do CENIPA. Ele afirma que o Brasil está entre os 12 países com os maiores índices de segurança na avaliação da Organização da Aviação Civil Internacional. Por conta disso, a gente pode afirmar que tanto as empresas aéreas, quanto o controle do espaço aéreo, quanto os processos de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos no Brasil estão alinhados e estão condizentes com as melhores práticas de segurança da aviação mundial. Os corpos do advogado Márcio e do piloto Gustavo foram sepultados hoje à tarde em Porto Alegre. A irmã de Márcio contou como ela quer que os amigos e a família lembrem dele. Com essa energia, com essa vitalidade, com essa vivacidade que ele tinha, com os pensamentos profundos, dizendo a vida é hoje, não vamos mostrar fraqueza, né? Viva como se todo dia fosse uma despedida, porque é.